Tudo bem? Boa tarde, 5h30. Hoje é dia 11 de janeiro de 2025. Esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. Vamos juntos até às 6h30 da tarde. E após pedido da defesa de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal mandou o ex-presidente apresentar o convite para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. A cerimônia acontece no próximo dia 20. A repórter Gabriela Prado tem as informações deste pedido do ministro Alexandre de Moraes, que agora precisa ser cumprido pela defesa do ex-presidente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito que investiga a trama golpista, pediu mais informações, então, à defesa de Jair Bolsonaro para que ele comprove esse convite à posse do presidente Donald Trump. Moraes escreve na decisão que há necessidade de complementação probatória, pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários. Segue Moraes que, uma vez a mensagem foi encaminhada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, e aí ele cita um e-mail, e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. O que o ministro diz é que o convite, então, foi enviado para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e não diretamente a Jair Bolsonaro, e que é necessária essa comprovação para que o ministro possa avaliar o pedido se libera ou não o passaporte do ex-presidente para que ele vá aos Estados Unidos na posse do próximo presidente Donald Trump. A defesa pediu essa devolução do passaporte para viagem na última sexta-feira. O período de viagem seria entre os dias 17 até 22 deste mês. A posse de Donald Trump está marcada para o dia 20 de janeiro, então seria um intervalo de alguns dias em que o ex-presidente iria aos Estados Unidos. O Fábio Weingarten, que é um advogado muito próximo a Jair Bolsonaro, já fez parte da defesa dele, inclusive nesses processos no Supremo Tribunal Federal, publicou nas redes sociais que a defesa vai comprovar que houve sim esse convite ao ex-presidente para a ida à posse de Donald Trump, inclusive para a ida de eventos mais privados da posse, e que o convite se estende a um convidado, que seria a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então agora a defesa vai ter que enviar essas provas ao ministro. Depois que essas provas forem protocoladas pela defesa, esse procedimento desse pedido vai ser enviado para a Procuradoria-Geral da República, que vai fazer a manifestação, e aí em seguida o ministro Alexandre de Moraes deve tomar a decisão sobre a devolução ou não do passaporte do ex-presidente. Desde fevereiro do ano passado, o passaporte do presidente está apreendido por causa daquela Operação Tempo da Verdade, que foi desencadeada para investigar a trama golpista. Essa é uma das medidas cautelares impostas ao ex-presidente, que também não pode se comunicar com outros investigados. A gente segue acompanhando. Pedro. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas suas informações. A gente vai seguir acompanhando. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já negou em outras oportunidades a liberação do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seguimos falando dos assuntos relacionados aqui à política de Brasília. A deputada federal Fernanda Melchione, do PSOL, apresentou um projeto de lei para suspender a remuneração de militares denunciados por crimes durante a ditadura militar. O texto estabelece que os pagamentos sejam suspensos até a conclusão do processo judicial contra um acusado. Em caso de absolvição, o militar receberia o pagamento retroativo dos valores suspensos. O texto também pede o fim de qualquer tipo de subsídio relacionado ao cargo ou função pública. A interrupção do pagamento pode ser cancelada caso haja elementos suficientes que provem a inocência do militar. O Ministério da Educação vai pagar uma mensalidade de R$ 1.050 para estudantes de cursos universitários de formação de professores. A apuração é da analista Jussara Soares. O programa Pede Meia Licenciatura será anunciado na próxima segunda-feira e faz parte do Mais Professores, política pública de valorização do magistério.
As condições para receber o benefício também serão divulgadas no evento. Parte do dinheiro será depositado em uma poupança, assim como acontece no programa Pé de Meia para estudantes de ensino médio. A medida pretende ser uma marca do terceiro governo Lula. A Polícia Federal vai investigar um ataque a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em Tremembé, no interior de São Paulo. 2 pessoas foram mortas e 6 ficaram feridas. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Milanese, direto de São Paulo. Oi, Gabi. Oi, Pedro. Boa tarde novamente para você, para quem nos acompanha em casa. É isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública entrou na história e determinou que a Polícia Federal investigue esse caso. No ofício enviado à PF, o ministro em exercício Manuel Carlos de Almeida Neto citou a violação de direitos humanos. Uma equipe da Polícia Federal, incluindo agentes, um papiloscopista e um perito, já foi deslocada para Tremembé, onde tudo isso aconteceu. Essas informações sobre o caso também foram confirmadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. O que aconteceu foi o seguinte: um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais e Sem Terra deixou 2 pessoas mortas e outras 6 feridas em Tremembé. Algumas em estado grave que estão no hospital. Tudo isso aconteceu na noite de ontem, sexta-feira. Gleison Barbosa, de 28 anos, e Valdir Nascimento, de 53, que estavam no local, não resistiram aos ferimentos e morreram. Outros 6 feridos estão hospitalizados. Como eu disse, a nossa equipe na redação está trabalhando para saber, ter as atualizações sobre o estado de saúde dessas 6 pessoas, que algumas, como eu disse, estão em estado grave. A Secretaria de Segurança Pública informou que um homem que participou desse ataque foi abordado e foi preso, estava com uma arma ali ilegal. Mas o que o MST disse foi que carros e motos chegaram invadindo o local e atirando. Como eu disse, a gente vai seguir acompanhando e em breve a gente traz o estado de saúde então dessas 6 pessoas. A atualização é que agora a Polícia Federal vai entrar na história e vai também começar a investigar o que aconteceu na noite dessa sexta-feira. Pedro. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. Importante atualizar a situação de saúde das pessoas envolvidas neste crime. E olha só essa história que impressionante. Um caminhão explodiu depois de tombar e bater no muro de uma creche no bairro Jaçanã, na zona norte de São Paulo. As imagens mostram a altura das chamas e a fumaça que se espalhou pelo local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o motorista foi encontrado carbonizado na cabine do veículo. Além da creche, uma casa foi atingida antes da explosão. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que uma perícia será realizada para apurar as causas do acidente. Impressionante o tamanho da explosão deste caminhão na zona norte de São Paulo. E atenção para quem vai à praia este fim de semana. O número de praias classificadas como impróprias para banho subiu de 38 para 51 no estado de São Paulo. Os dados são da Companhia Ambiental. As praias estão localizadas no litoral sul e norte de São Paulo, a maioria na Baixada Santista. Praia Grande e Itanhaém são as cidades com maior quantidade de praias que estão impróprias para banho. Mongaguá, São Vicente, Santos, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba também têm praias impróprias. A classificação acontece quando a água do mar apresenta mais de 100 colônias de bactérias fecais a cada 100 milímetros. As amostras analisadas são coletadas durante 5 semanas seguidas. O aumento no número de praias impróprias acontece em meio a um surto de virose na Baixada Santista que começou em dezembro. Um levantamento da CNN mostra que o número de pessoas com sintomas como diarreia, náuseas e vômito passou de 11 mil casos. A Baixada Santista enfrenta um surto de virose com mais de 11 mil casos, como a gente noticiou, de acordo com o levantamento feito pela CNN. Amostras coletadas em pessoas com a doença em Guarujá
e Praia Grande detectaram a presença de norovírus. Michele Santos, secretária de Saúde de São Vicente, no litoral de São Paulo, explicou mais cedo aqui na CNN as principais medidas para evitar contrair essa doença. Primeiro é se hidratar, né? A gente tem que manter uma boa hidratação, então façam a ingestão de muita água ou qualquer outro líquido, que lavem os alimentos crus, principalmente hortaliças e frutas, que evitem levar alimentos que possam estragar com facilidade para as praias, né? Que as pessoas realmente, ao consumir gelo, que saibam qual a procedência dessa água, que utilizem águas filtradas ou envasadas e que higienizem bastante as mãos, que priorizem essa higienização. Acho que a gente aprendeu muito isso no Covid, da higienização das mãos, do uso de álcool, então que a gente mantenha isso. E quando também for comprar algum alimento em supermercado, que higienize, lave suas latinhas, que mantenha essa higienização básica, que a gente tem certeza que isso será um fator aí decisivo. A gente sai agora das notícias do Brasil para as notícias internacionais. Autoridades disseram que as caixas pretas do avião que caiu na Coreia do Sul no mês passado pararam de funcionar 4 minutos antes da tragédia que deixou 179 mortos. O acidente foi o mais mortal no país em quase 30 anos. Apenas 2 tripulantes sobreviveram. Investigadores esperavam que as informações dos gravadores de voo esclarecessem o motivo da queda da aeronave. Em um comunicado, o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul afirmou que não está claro por que os dispositivos pararam de funcionar. Antes do pouso de emergência, o piloto fez um pedido de socorro e usou termos como colisão de pássaros. A torre de controle já havia emitido um alerta sobre aves na região. Essa imagem da colisão deste avião é muito triste. Realmente impressionante. Os incêndios na Califórnia já deixaram 11 mortos. Bombeiros lutam para conter as chamas que já destruíram 10 mil casas. A Mariana Janjacomo tem os detalhes, direto dos Estados Unidos. Oi, Mariana, a gente conversava mais cedo, a situação ainda segue bastante preocupante na costa oeste dos Estados Unidos. Boa tarde. Isso, Pedro, boa tarde a todos. Continua muito preocupante, muito chocante, né? Só se fala nisso aqui nos Estados Unidos, mesmo aqui longe, né, dos incêndios aqui na costa leste, em Nova York, as pessoas comentando bastante sobre isso, porque normalmente nessa época do ano a Califórnia tem esses incêndios mesmo, por causa da baixa umidade, o tempo muito seco e os ventos muito fortes, só que dessa vez os incêndios estão maiores, as proporções são maiores e são muitos incêndios ao mesmo tempo. Nesse momento são 6 incêndios ativos ao mesmo tempo e isso, claro, acaba dificultando ainda mais a situação e o trabalho dos bombeiros, Pedro. Os bombeiros trabalhando ali por horas sem parar, mas ainda assim está difícil conter todos esses incêndios. A situação hoje melhorou um pouco porque os ventos, né, esses ventos tão fortes, se acalmaram um pouco, deram uma trégua. Então, com isso, os bombeiros puderam usar os helicópteros e isso ajuda bastante nesse combate ao fogo. Mas ainda assim, isso pode mudar a qualquer momento, os ventos podem voltar a ficar fortes e aí a gente pode ter mais destruição ainda. Os bombeiros estão pedindo para que as pessoas tenham paciência, esperem mais antes de voltar para casa. E olha, o chefe de polícia lá de Los Angeles disse que as cenas são tão impressionantes que em alguns lugares até parece que foi uma bomba que explodiu, tamanha a destruição, né? Você falava em mais de 10 mil estruturas destruídas, aí a gente está falando de prédios, de casas, de carros, isso, claro, sem falar nas mortes, pelo menos 11 mortes confirmadas e infelizmente esse número deve subir ainda mais por causa de toda essa destruição, por causa do trabalho que continua, né? O trabalho para avaliar ali os danos, os escombros desses incêndios, todos os estragos, né? E isso traz, claro, Pedro, a discussão aqui à tona sobre as mudanças climáticas, né? Já que, como eu disse, essa situação nesse ano está muito pior. Muito disso por causa, sim, das mudanças climáticas. E aí vem a discussão sobre como o país vai se preparar
para enfrentar esses desastres que devem piorar ano após ano. Os cientistas já vêm falando sobre isso já há muito tempo. E qual vai ser a política ambiental do próximo presidente dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, Donald Trump, eleito, toma posse no dia 20 de janeiro lá em Washington, D.C. E o que vai fazer a respeito de tudo isso? Agora o mandato de Joe Biden termina, então, com esses incêndios enormes e essa que acontecem bem nessa transição de governo entre Joe Biden e Donald Trump. Pedro. Essa é uma grande dúvida, né, Mariana? Como é que o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai lidar com essas questões climáticas? Você sabe que nesta semana eu acompanhava uma entrevista feita na CNN americana e o especialista que estava falando sobre as questões relacionadas a esse incêndio na Califórnia falava, por exemplo, de mudanças que as pessoas teriam que fazer, especialmente nestas regiões atingidas por incêndios, nas próprias residências. Ele falava, por exemplo, de mudanças estruturais nas casas para aguentar o calor intenso, para que as casas não sejam destruídas, como está acontecendo neste momento na Califórnia. Queria que você falasse também, Mariana, sobre as medidas já adotadas por Joe Biden nestes últimos dias como presidente dos Estados Unidos, deslocamento inclusive de integrantes da Força Nacional ali, ele assinou um decreto dando mais autonomia inclusive para o estado da Califórnia para tomar decisões para o combate aos incêndios. Como é que o governo atual está lidando com essas questões da Califórnia? Pedro, as cidades têm que se adaptar, né? Mas Joe Biden assinou a declaração de desastre que permite que a Califórnia tenha acesso a recursos federais para ajudar no combate a esses incêndios e na reconstrução também de todas essas estruturas que foram destruídas. E a Califórnia também mobilizou integrantes da Guarda Nacional do Estado para ajudar também no combate a esses incêndios. E, Pedro, é interessante isso que você disse, né, sobre a necessidade de adaptação das cidades, porque foi algo que aconteceu aqui em Nova York, por exemplo, não por causa de incêndios, mas por causa de furacões, o furacão Sandy, né, que passou por aqui, por exemplo, e aí a cidade teve todo um trabalho de reconstrução aqui das partes, né, principalmente ali da parte oeste da cidade, perto do rio, elevando ali aquela parte mais próxima do rio, que foi completamente destruída com a passagem do furacão, e aí a cidade fez todo esse trabalho de reconstrução, de reconstruir aquela parte ali na borda do rio de uma forma mais elevada, já se preparando para esses níveis elevados das águas também. Então isso foi um trabalho de anos ali que a cidade fez e continua fazendo, justamente já imaginando que infelizmente esse tipo de evento, esse tipo de desastre vai ser cada vez mais comum, cada vez mais frequente e cada vez pior, Pedro. E para além das adaptações, nós, seres humanos, também teremos que nos adaptar e, quem sabe, destruir menos, né? O nosso ambiente para não provocar tantas mudanças climáticas como as que a gente já está acompanhando. Obrigado, Mariana, pela sua participação. Bom trabalho para você em Nova York. A gente segue falando sobre os incêndios na Califórnia. A gente separou um trecho do trabalho do repórter da CNN Internacional, Bill Weir, que mostrou casas destruídas pelo fogo em Malibu, uma das regiões mais nobres ali da região de Los Angeles, na Califórnia. A tradução simultânea é da Denise Bobadilha. Track of our times out here in Southern California. Olha, é a trilha sonora dos tempos modernos aqui no sul da Califórnia, esse alarme. E essa cena aqui da Pacific Coast Highway é tão ruim quanto você está agora em Pacific Palisades, porque esse trecho icônico entre o Oceano Pacífico e a Pacific Coast Highway é um dos lugares mais conhecidos do mundo, essa estrada. Eu estimo que 75% das propriedades aqui à beira do mar viraram cinza. E não são só as casas, alguns dos restaurantes mais conhecidos do sul da Califórnia, o Gladstone's, o Moon Shadows, o Real Inn, são lugares em que as pessoas pediram em casamento, traziam a família, onde pessoas trabalharam. As pessoas na costa amam essas praias aqui em Malibu. Isso acabou. 5 anos atrás, o incêndio chamado Woolsey, ele atingiu o outro lado de Malibu. E foi a pior coisa que aconteceu no sul da Califórnia até então.
Agora, aqui é um prejuízo de muitos bilhões de dólares. A gente não sabe qual o futuro desse lugar, mas no momento a gente fica arrasado, porque ver que é um lugar que era uma assinatura da Califórnia, que mudou de formas que a gente não consegue nem reconhecer hoje. Essa região é lindíssima mesmo, tem vários restaurantes, muita gente mora ali em Malibu, é sem dúvida nenhuma uma das regiões mais nobres da Califórnia e é muito triste acompanhar toda essa destruição. O Papa Francisco disse estar triste com as mortes e a destruição causadas pelos incêndios na Califórnia. Em uma declaração publicada em nome do pontífice, o arcebispo de Los Angeles disse que Francisco enviou sinceras condolências aos afetados pela tragédia. Ainda segundo o comunicado, o Papa reza pelos esforços dos serviços de emergência. Apenas 11% do incêndio, o mais destrutivo da história do condado de Los Angeles, foi contido até o momento. O Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia alertou que os ventos devem aumentar durante este fim de semana, o que pode contribuir para a propagação das chamas. Mais cedo, a Mariana Janjacomo trouxe a informação de que neste momento os ventos diminuíram, estava ajudando o trabalho das forças de segurança, dos bombeiros, brigadistas, enfim, mas infelizmente a previsão para as próximas horas é de retomada dos ventos fortes. O ano de 2024 foi o mais quente da história. Foi essa a conclusão de um relatório que destacou os eventos climáticos extremos, como as enchentes e os incêndios florestais. Quem tem os detalhes é o nosso analista Américo Martins. 2024 foi o ano mais quente da história recente da Terra. Além disso, pela primeira vez, a temperatura média do planeta rompeu os limites definidos pelo Acordo de Paris de um aquecimento máximo global de 1,5 graus Celsius em relação à temperatura média que era registrada antes do período industrial, que foi quando os seres humanos passaram a explorar e utilizar em maneira muito maior os combustíveis fósseis. Segundo os dados do Copérnico, o Serviço Meteorológico da União Europeia, o planeta ficou, em média, 1,6 graus Celsius mais quente do que naquele período pré-industrial. Para as pessoas que acompanham a temperatura mudando no dia a dia, 1,5 graus de aquecimento não parece muito, mas os impactos disso, quando aplicados no planeta inteiro por um longo período, mostram que os eventos climáticos extremos são mais propensos a acontecer, com grandes enchentes, secas muito fortes e vários outros fenômenos climáticos que não aconteceriam sem o aquecimento global. Esses dados da União Europeia foram confirmados também pelos serviços meteorológicos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da China. É a comprovação científica de que o planeta está aquecendo cada vez mais. Qual é a principal implicação disso? Que o mundo, as autoridades, os governos e a sociedade precisam agir de maneira muito mais enfática para tentar conter esse aquecimento global. E vai acontecer uma pressão ainda maior sobre o Brasil na COP30, que vai ser realizada em Belém no final deste ano. A COP30 só vai ser considerada um sucesso de fato se conseguir adotar medidas muito mais firmes contra o uso dos combustíveis fósseis e também se conseguir garantias de financiamento dos países mais ricos para que os mais pobres também consigam combater os efeitos do aquecimento global. Tudo isso, no entanto, vai ser muito difícil porque as medidas da COP30 precisam ser adotadas em consenso. Além disso, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já afirmou que vai estimular o uso de combustíveis fósseis como gás e petróleo, tanto na sua produção como no seu consumo,
e pretende reverter várias outras medidas ambientais que foram adotadas pelo seu antecessor, Joe Biden. Como os Estados Unidos são a maior economia do mundo e também um dos países que mais polui o meio ambiente, é muito mais difícil combater as mudanças climáticas sem o apoio dessa potência. O Brasil vai ter que se esforçar muito para conseguir os efeitos desejados na COP30. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. A gente volta a falar dos assuntos do Brasil, mas ainda nessa pegada climática. O presidente Lula sancionou ontem à noite o projeto de lei que disciplina a exploração do potencial eólico em mar aberto no Brasil, também conhecida como offshore. Lula vetou 3 artigos com jabutis no projeto, que são emendas alheias ao tema do projeto original. Esses jabutis prolongavam incentivos ou distribuíam novos benefícios para o setor elétrico e teriam um custo de aproximadamente 22 bilhões de reais ao ano ou 545 bilhões de reais até 2050, segundo estudo feito pela consultoria PSR. Apesar dos vetos, o Congresso Nacional ainda poderá derrubar os vetos presidenciais. O PL das eólicas offshore flexibiliza a contratação compulsória de 8.000 megawatts de usinas a gás natural, conforme exigência feita na nova lei de privatização da Eletrobras, sancionada em 2021. Quem está por aqui nesta edição do Agora CNN é o nosso analista e âncora do CNN Money, Gabriel Monteiro, que tem apuração sobre este assunto. Gabriel, quais são os impactos destes vetos do presidente Lula? Boa tarde, seja bem-vindo. Ótima tarde, Pedro. É um prazer estar por aqui contigo nesta tarde de sábado, falando sobre um assunto tão importante que às vezes passa batido aí no nosso dia a dia, a questão do setor elétrico brasileiro. Eu acho que é um tema importante para a gente utilizar e entender por que a energia elétrica aqui no Brasil, apesar de ter uma oferta tão grande, da gente ter, por exemplo, uma das bases de geração de energia elétrica mais verdes do mundo, ser tão cara, justamente é tão cara por conta da perpetuação destes diversos incentivos que nós temos no setor elétrico brasileiro. Você mencionava impactos e eu vou até fazer um link com a reportagem que nós acompanhávamos anteriormente do Américo Martins. Um dos trechos vetados por Lula estendia a contratação de termoelétricas a carvão até 2050. Outro trecho justamente flexibilizava a contratação de termoelétricas a gás, 2 combustíveis fósseis que, quando queimados, têm uma emissão muito grande de gases poluentes e, claro, influenciam justamente nessas condições climáticas que vivemos hoje, que impactaram tanto o nosso 2024. Para além destes impactos morais, até ambientais, da perpetuação, da extensão destes contratos para termoelétricas a carvão, nós temos impacto no bolso do brasileiro, impacto financeiro. Você mencionava 22 bilhões de reais por ano, 545 bilhões até 2050. Quem vai pagar essa conta é justamente o consumidor, na ponta final, porque a energia vai ficar mais cara, cerca de 9% mais cara, segundo cálculos também da PSR, a consultoria que fez este estudo sobre impactos econômicos dessas medidas. Então são medidas muito alheias ao que imaginava o projeto justamente de eólicas offshore, aproveitar este potencial brasileiro de produção de energia limpa na margem, em mar aberto, e vem um momento bastante delicado, afinal a energia é cara, ficou mais cara em 2024, teve impactos inflacionários. Quando a gente fala de 9% de aumento para o consumidor final, vai aumentar em diversos setores justamente este impacto. A energia é importante para a indústria, a energia é importante para o comércio, a energia é importante para os serviços. Então, 9% de impacto a mais nessas contas de luz é sempre muito disseminado aí na inflação brasileira. Um ponto importante também é como nos últimos anos essas questões mais técnicas do setor elétrico vêm ficando mais a cargo do Congresso Nacional do que do próprio Ministério de Minas e Energia. Nós temos questões muito técnicas, por exemplo, a sustentabilidade do sistema elétrico brasileiro, se deve ou não contratar, por exemplo, essas termoelétricas a carvão, se deve ou não contratar pequenas centrais hidrelétricas que, apesar de sim serem sustentáveis, serem uma fonte de energia renovável,
são mais caras e não necessitam mais dos incentivos que estavam presentes neste PL das offshores, como um jabuti. Então, fica cada vez mais claro que o Brasil ele tem dificuldade de abandonar alguns incentivos temporários e isso vem encarecendo continuamente o custo da nossa energia aqui no país. Não é por acaso que, quando a gente compara com outros exemplos aí afora, a energia no Brasil é cara, Pedro. Gabriel, deixa eu aproveitar a tua presença e fazer um link com outro assunto que também repercutiu bastante nesta semana, que foi a inflação, beirando ali os 5%, 4,84%, se eu não estiver enganado, dos últimos 12 meses. Já juntando com este assunto, afinal de contas, quando entra um jabuti é quando o Congresso coloca ali um texto que, digamos assim, não está tão relacionado com as discussões do projeto. É algo que fica meio alheio ali, mas ele acaba passando dentro de um projeto específico, no caso, o projeto das offshores. Tinha essa expectativa do aumento da conta de luz, então o próprio presidente Lula vetou estes trechos que foram incluídos no Congresso. O Congresso, quando inclui algum trecho, tem sempre ali as questões relacionadas ao atendimento de demanda por parte dos parlamentares para determinados setores, empresas, enfim. E esse aumento da conta de luz reflete diretamente um assunto que vai ser caro para o governo nos próximos meses, que é a inflação, que atrapalha a popularidade do presidente Lula, do governo. A expectativa, inclusive, do Banco Central, queria que você falasse sobre isso, é de que a gente tenha a inflação se mantendo nesta casa ali de 5% pelos próximos meses. Então é um projeto que interfere nas contas dos brasileiros, poderia eventualmente aumentar em 9% e ainda pode, porque os vetos podem ser derrubados, e tem essa preocupação do governo com relação aos impactos inflacionários. Aumento de conta de luz gera incômodo, aumento do preço das comidas, que também estão relacionados, os alimentos aumentam também por conta da energia. Isso tudo acaba chegando num ponto comum, Gabriel, de que o governo precisa avaliar a sua aceitação, a avaliação ali da gestão do presidente Lula, também relacionada às questões de inflação. Então é um veto que também tenta proteger outros lados, digamos assim. Exatamente, mas é um veto que sai numa sexta-feira, praticamente às 8, 10 horas da noite, né? A gente não tem um alarde muito grande sobre essa iniciativa do governo de bloquear estes aumentos possíveis, que poderiam chegar até 9%. Talvez é uma dessas dificuldades de comunicação do governo em enfrentar essas pautas que podem causar diretamente impacto no bolso do consumidor. A inflação tem sempre um culpado, Pedro, e é quem está no poder. Não importa se é de partido A, partido B, se o custo de vida no Brasil fica mais caro, o culpado é justamente quem está liderando o barco, quem está à frente dessa embarcação. Então, na minha opinião, este veto poderia sair até segunda-feira, dia 13. Ele sai no momento ali de apagar de luz e sem grande alarde. A gente está falando sobre isso aqui porque é um tema bastante importante, mas é uma iniciativa do governo que deveria ter mais atenção para justamente não cair daqui a alguns meses, quando talvez o Congresso for avaliar estes vetos e derrubar, caso não tenha muita pressão popular. Talvez uma estratégia aí um pouquinho diferente do que se imaginaria para um governo que quer combater estes incentivos que vão encarecer o custo. Inflação está pegando muito pesado, e quando a gente olha para a fotografia da inflação em 2024, é o que você mencionou: alimentos, nós temos serviços, temos, por exemplo, a energia elétrica que ficou mais caro, a gasolina. São itens que impactam a maior parte da população brasileira, são altamente impopulares caso continuem subindo. Então, talvez aí o motivo, um grande motivador de por que o presidente teve uma avaliação ruim nas últimas pesquisas que nós recebemos sobre a trajetória da economia brasileira nos próximos anos. E energia está diretamente relacionada a alimento, combustíveis, enfim, isso tudo que acaba incomodando, e o aumento destes preços destes produtos também atrapalham a aprovação do governo. Vou seguir com o Gabriel aqui, mas a gente vai chamar uma sonora justamente sobre essas questões de dificuldade de comunicação do governo. Um outro problema que também surgiu com relação à área econômica são as novas regras sobre os dados financeiros que serão disponibilizados para a Receita Federal, que estão criando ali muitas dúvidas, inclusive notícias falsas.
Uma delas é de que o governo vai taxar quem usa o Pix. O presidente do Sindifisco Nacional, Dão Real, explicou à CNN sobre essas novas regras da Receita Federal. Ele enfatizou que não será cobrado novos impostos. Vamos acompanhar. Vejam, não vai se cobrar impostos sobre operações financeiras via Pix, via TED, via DOC, via cartão de crédito. Não. O governo não pode criar impostos sem lei. E a Constituição não permite criar impostos sobre esse tipo de operação. Não vai se cobrar impostos. Que fique muito claro, não tem nenhuma previsão de se cobrar impostos sobre as operações. A única coisa que acontece agora é que as operadoras passam a ser obrigadas a incluir também as operações feitas através de Pix, de TED, de DOCs, de cartão de crédito, tudo na mesma declaração chamada e-financeira, para que essas instituições financeiras passem efetivamente a serem tratadas com mais transparência. O presidente do Sindifisco Nacional também destacou que a nova regra traz obrigações apenas para as instituições financeiras e não para os consumidores. A obrigação não é para o consumidor, a obrigação não é para a pessoa física, a obrigação não é para o comércio normal. A obrigação imposta agora pela Receita Federal é para as instituições financeiras, ou seja, para os bancos, para as operadoras de crédito e para essas novas agências que estão sendo criadas no mundo eletrônico, que são as agências de cobrança. Ou seja, são esses os grupos obrigados a incluir nas suas declarações mensais, semestrais ou eventualmente anual, dependendo se não tem movimentação mensal, a incluir estas informações de forma absolutamente consolidada, sem nenhum detalhamento. Ou seja, para você consumidor, não mudou nada. O assunto agora é educação nas escolas do país. A lei que proíbe celular nas escolas deve ser sancionada pelo presidente Lula na próxima segunda-feira, quando haverá uma cerimônia no Palácio do Planalto para a ocasião. A Rafaela Cascardo traz mais informações sobre esse projeto. A restrição do uso dos celulares nas escolas é vista como crucial para melhorar o aprendizado. A lei gerou consenso, recebeu apoio de parlamentares de diferentes espectros políticos, do Ministério da Educação e das redes de ensino e deve ser sancionada pelo presidente Lula na segunda-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto. A proposta, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, foi aprovada pela Câmara e pelo Senado em dezembro, após 9 anos tramitando no Congresso. A regulamentação será feita pelo Ministério da Educação. A lei começará a valer já neste ano letivo em escolas públicas e privadas, abrangendo todas as etapas da educação básica. Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais da ONG Todos pela Educação, conversou com a nossa equipe e explicou que a lei não representa uma proibição total, apesar de que vai sim ser proibido o uso dentro de sala de aula e também no momento do recreio, mas vai ser permitido, por exemplo, em atividades pedagógicas específicas ou como ferramenta de inclusão para alguns alunos. A Prefeitura aqui do Rio de Janeiro foi a primeira a adotar esse modelo de restrição de celulares, mas isso é feito de forma gradual aqui no Rio e vai ser assim em todo o país, principalmente entre os alunos maiores que já estão acostumados com esse uso sem restrição. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha no ano passado mostrou que a maioria dos pais com filhos de até 12 anos ou até 18 anos é contra o uso de celulares nas escolas. Esse levantamento apontou que 65% dos pais apoiam o banimento. E mais cedo, em entrevista à CNN, o gerente do Todos pela Educação, Ivan Gontijo, analisou as razões que levaram à aprovação de um projeto que proíbe o uso de celulares em escolas brasileiras. Os pais, sejam mais à direita, mais à esquerda, têm percebido os impactos danosos que o uso excessivo do celular causa para as crianças, né? Então, isso também acho que contribuiu para pressionar os deputados a avançarem nessa direção. Então, apoio muito grande dos pais, que também são eleitores, né?
Importante a gente dizer isso. Acho que esse é um elemento. Tem um segundo elemento que o celular tem um dado muito interessante, que quando a gente olha o PISA, que é a avaliação internacional, desde do advento das redes sociais e do uso de celulares mais massivo pelos estudantes, os resultados de aprendizagem dos alunos vêm caindo, né? E no Brasil, quando você olha, por exemplo, o tempo de leitura que os estudantes têm, é menor. Então, o uso de celulares tem afetado muito os resultados de aprendizagem, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é uma onda danosa e que vai de encontro ao princípio da educação, que é que os estudantes aprendam. Então, esse é um elemento muito forte também. E tem um terceiro elemento, que é a escola. Os alunos não vão para a escola só para aprenderem os objetivos de aprendizagem que estão no currículo. Essa é uma visão muito pequena da educação, né? A escola serve para os alunos socializarem, para os alunos criarem vínculos, para os alunos desenvolverem habilidades socioemocionais. E se você vai no recreio de uma escola que não tem restrição do celular, é muito triste hoje. Você vê escolas em que o recreio é simplesmente silencioso, porque cada um dos estudantes está ali com o seu aparelho. Um avião de pequeno porte caiu em Montenegro, no Rio Grande do Sul. 2 pessoas foram resgatadas com vida, felizmente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave era utilizada para uma aula de voo. Por causa do vento forte, o avião perdeu altitude, colidiu em uma árvore de eucalipto e em uma rede elétrica de alta tensão, antes de cair no solo. Estavam a bordo o instrutor de voo e ex-prefeito da cidade, Carlos Eduardo Miller, e um aluno. Os 2 foram resgatados e receberam atendimento médico. A Prefeitura de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, proibiu músicas de funk que façam apologia ao crime, uso de drogas e linguagem obscena em escolas da rede pública municipal. A repórter Daniela Malman conta todos os detalhes desta medida. O prefeito da cidade, Felipe Cariello, do PSD, publicou a determinação nesta semana no Diário Oficial do município de Carmo do Rio Claro, município que fica a 385 quilômetros de Belo Horizonte, cidade de pouco mais de 21 mil habitantes, mas que vem chamando a atenção depois dessa determinação que proíbe, então, a execução de músicas do gênero funk em qualquer evento relacionado com a Secretaria Municipal de Educação. Além disso, o decreto prevê ainda a proibição da execução das músicas em ambientes onde haja a presença de crianças ou adolescentes, como, por exemplo, as praças da cidade ou ainda eventos de matinês de carnaval. Além da proibição das músicas do gênero funk, o decreto proíbe também a execução de músicas que tenham letras com apologias, por exemplo, a drogas, à violência, ao crime. A fiscalização, segundo a medida, fica a cargo dos integrantes da Secretaria Municipal de Educação. Os diretores, supervisores e professores das escolas públicas municipais são os encarregados de reportar qualquer tipo de descumprimento desta medida. Segundo o prefeito, ele decidiu fazer este decreto, pois viu a necessidade de criar normas para impedir que músicas, segundo ele, com conteúdos inapropriados, sejam executadas no ambiente escolar, prejudicando o desenvolvimento moral dos alunos. A CNN entrou em contato com a prefeitura para comentar sobre essa determinação, mas ainda não teve um retorno e o espaço segue aberto. Em São Paulo, o número de mortes causadas por policiais militares no estado aumentou 65% em 2024, em comparação com o ano anterior. Assunto para ela, Gabriela Milanese, ao vivo de São Paulo. Bem-vinda de volta, Gabi. Oi, Pedro, é isso. Agora, o Ministério Público divulgou os dados totais do ano de 2024. Até então, nós só tínhamos dados parciais. Agora, então, o Ministério Público divulgou que, ao todo, em 2024, morreram aqui no estado de São Paulo 760 pessoas em decorrência de violência policial, sendo que 244 mortes foram na capital paulista, 166 na Baixada Santista e outras 166 na Grande São Paulo.
Paulo, portanto, as 3 regiões com maiores índices. Desses óbitos, 640 foram praticados por policiais em serviço e os outros 120 por policiais que estavam de folga. E aí a gente tem uma comparação com o primeiro ano do governo Tarcísio de Freitas, que foi 2023, teve um aumento de 65% na letalidade por policiais. Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, em 2022, o aumento foi de 91%. Só para a gente ter uma ideia, 2022 foram 396 pessoas que morreram por intervenções policiais e em 2024 esse número saltou para 760 pessoas aqui no estado. Pedro. Gabriela, e o ano já começou com mais um caso de violência da PM aí na capital paulista. Uma adolescente de 16 anos morreu durante uma abordagem policial na Zona Leste. Quais são os detalhes dessa história, Gabriela? Pedro, pois é, a gente vem acompanhando esse caso desde ontem, porque não bastasse todos os casos que noticiamos no ano passado, mais um caso agora na madrugada de sexta-feira, quando uma jovem de 16 anos morreu em razão de um tiro. É claro que vai ser investigado, mas a princípio disparado por um policial militar, o PM Tiago Guerra, que foi preso em flagrante, mas já teve a prisão convertida para uma prisão preventiva. Isso tudo pela morte da Vitória Manoeli dos Santos, de 16 anos. Isso tudo aconteceu em Guaianazes, na zona leste aqui de São Paulo. O sargento foi preso em flagrante na última sexta-feira e foi conduzido para a delegacia, depois já foi encaminhado para o presídio. Tiago teria usado a arma para dar um golpe na cabeça do irmão da vítima. O que a gente sabe até então, como eu disse, isso vai ser investigado, mas é o seguinte: estava a jovem Vitória, de 16 anos, e o irmão dela, de 21 anos, na adega, no bar de uma tia, quando viram os policiais passando em direção a uma praça. O que uma amiga dos dois, uma amiga da família, disse foi que eles foram até lá, os irmãos, para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, o policial chamou o irmão, então, de ladrão, pediu para que ele deitasse no chão, ele se negou, então ele foi agredido na cabeça e nesse momento a jovem teria sido atingida. A gente entrevistou o irmão que estava lá, que viu tudo, ele disse inclusive que ficou na viatura por cerca de 4 horas e que os policiais não prestaram socorro para a irmã dele, que estava ali baleada. Vamos assistir. Os policiais passou correndo, eu e minha irmã saiu da adega e foi para a praça, para ver o que estava acontecendo. O policial veio correndo, apontando a arma para mim já, mandando eu deitar. Eu falei que não tinha nada a ver, ele colocou a mão aqui em mim, eu tirei a mão dele, ele bateu a arma na minha cabeça e atirou na minha irmã. O assunto agora é política internacional. O Itamaraty divulgou uma nota dizendo que acompanha com grande preocupação as denúncias de violações de direitos humanos a opositores de Nicolás Maduro na Venezuela. O presidente tomou posse ontem para um 3º mandato em meio a contestações sobre o resultado das urnas. Gabriela Prado já está com a gente e tem as atualizações desta manifestação do Itamaraty sobre as questões relacionadas à Venezuela. Bem-vinda de volta, Gabi. Obrigada, Pedro. Boa tarde mais uma vez para você e a todos que acompanham agora a CNN. Olha, essa nota, um dia depois da posse de Nicolás Maduro, foi motivada pela escalada na violência na Venezuela contra os opositores. O Brasil quis demonstrar que se preocupa com a situação democrática na Venezuela e também sobre o respeito aos direitos humanos, principalmente dessas pessoas presas. Então, diante desse cenário, tornou-se inevitável por Itamaraty a divulgação de uma nota. O Ministério das Relações Exteriores não tinha se pronunciado ainda sobre a posse de Maduro e o presidente Lula não comentou esse assunto ainda diretamente. Só foi feita essa nota pelo governo brasileiro. Ontem também, por causa do envio da embaixadora Glivânia Maria de Oliveira, diversos parlamentares da oposição criticaram a ida do Brasil para essa posse de Nicolás Maduro, mesmo pela representação da embaixada, que para a diplomacia sinaliza uma relação protocolar e um distanciamento entre Brasil e Venezuela, que tem relações mais tensas desde as eleições do ano passado. O Brasil não reconhece a vitória de Nicolás Maduro pela falta de apresentação das atas eleitorais por parte do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Então essa nota de hoje marca um posicionamento do Itamaraty, uma demonstração de
preocupação do governo brasileiro. Vamos então ao texto publicado pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado. Diz a nota: o governo brasileiro acompanha com grande preocupação as denúncias de violações de direitos humanos a opositores do governo na Venezuela, em especial após o processo eleitoral realizado em julho passado. Embora reconheçamos os gestos de distensão pelo governo Maduro, como a liberação de 1.500 detidos nos últimos meses e a reabertura do escritório do Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, das Nações Unidas em Caracas, o governo brasileiro deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição a opositores políticos. O Brasil registra que, para a plena vigência de um regime democrático, é fundamental que se garantam a líderes da oposição os direitos elementares de ir e vir, de manifestar-se pacificamente com liberdade e com garantias à sua integridade física. O Brasil exorta ainda as forças políticas venezuelanas ao diálogo e à busca de entendimento mútuo, com base no respeito pleno aos direitos humanos, com vistas a dirimir as controvérsias internas. Então, esse posicionamento marca aí a preocupação do Brasil nesse momento de manifestações da oposição, de posse para um terceiro mandato de Nicolás Maduro, diante de um relacionamento mais distante, mas o Brasil ainda mantém sim canais de diálogo com a Venezuela e pretende ser um ponto de diálogo futuramente, caso Nicolás Maduro esteja aberto a abrir conversas com a oposição. Volto com você, Pedro. Essa foi a justificativa, inclusive, para a presença da embaixadora do Brasil ontem na posse do Maduro, né, Gabi? Obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você. Vamos falar de economia agora, novamente. Em carta aberta, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a inflação ficará acima da meta até o terceiro trimestre deste ano. O documento foi enviado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e explica o motivo da taxa não ter ficado dentro da meta acordada com o governo. A gente recebe de volta o analista de economia e âncora do CNN Money, Gabriel Monteiro. Gabriel, quais são as perspectivas para a inflação e para os juros neste ano de 2025? Pedro, nada positivas. A gente teve uma deterioração muito forte, piorou o cenário desde a metade do ano passado. A inflação chegou nestes 4,83 no finalzinho de 2024, deve até superar estes 4,83, ou seja, a inflação vai ficar pior em 2025, é o que acredita o mercado e também o Banco Central. A gente pode encostar ali naqueles 5% que são bastante temidos. A gente já viveu em anos anteriores, algumas décadas, uma hiperinflação. Então, para quem já está acostumado com este cenário, 5% não é nada. Mas para termos atuais, para Banco Central, para meta de inflação, 5% é bastante coisa. Quais foram as justificativas para a inflação do ano passado? Alta do dólar, economia muito forte, questões climáticas que impactaram diversas culturas de alimentos aqui no país, em especial carne e leite. Parte deste cenário não mudou, ele continua para 2025. O dólar ainda está acima dos R$6 e boa parte das altas do ano passado ainda não chegaram no consumidor final. Ou seja, o dólar, apesar de já ter ficado nos R$6 no ano passado, deve continuar sendo repassado para alguns produtos, em especial ali produtos importados. Quando chegar, por exemplo, em alimentos, combustíveis, o petróleo caiu no ano passado, mas a gasolina ficou mais cara, porque a gente importa essa gasolina de fora. Então, o dólar deve continuar forte para este 2025, deve encostar nestes 4,90, 4,95. As expectativas elas são muito voláteis, elas mudam o tempo todo, mas são piores para este ano. E no finalzinho da carta, Gabriel Galípolo, claro, representando o Banco Central brasileiro, diz que o Banco Central ele vai perseguir a meta de inflação, que é 3%. Para perseguir a meta, ele precisa aumentar os juros. A gente já tem prometido os 2 aumentos para os próximos 2 meses. Então, para fevereiro e março, a gente deve terminar em 14,25 de juros. Mas tem gente acreditando que não vai ser o suficiente para levar a inflação para 3% no longo prazo. Então, a gente pode ter 14,5%, 15% de juros. Em alguns momentos, a curva de juros, que é aquele mercado especulando quanto pode chegar, já chegou em 16, 17%. A porta está aberta. A gente tem um Banco Central comprometido para combater essa inflação e para combater a inflação vai subir juros e aí, claro, os efeitos eles são diversos na nossa economia. Um fator curioso é que essa inflação
ela deve ficar acima da meta até o terceiro trimestre de 2025, como você trazia anteriormente. E nós temos uma mudança no regime de metas. Se o Brasil ficar 6 meses consecutivos acima do teto da meta, o presidente do Banco Central tem que assinar outra carta justificando o não atingimento. Ou seja, a gente tem uma carta agora no comecinho do ano, provavelmente Gabriel Galípolo vai mandar uma nova carta no meio de 2025, justificando o porquê que a inflação está tão pesada. E vai continuar pesada. O mercado está projetando inflação acima da meta até 2027, viu, Pedro? Então, são diversos os fatores que estão mexendo aí com essas perspectivas para os juros. E já tem alguns assuntos que a gente já pode projetar como importantes para o aumento da inflação. Por exemplo, aumento nas passagens de ônibus em várias capitais do país que não aumentavam há vários anos. Em São Paulo, por exemplo, o último aumento tinha sido feito em 2020. Agora teve a correção para o início de 2025. Tem alguns preços que vão começar a sofrer correção a partir de agora, como você estava falando. Questões relacionadas aos combustíveis, por exemplo, e aí tem um impacto nos alimentos. Aquele assunto que a gente estava falando mais cedo, né, Gabriel? Dos impactos que a inflação e a alta do dólar e as perspectivas, inclusive, de taxa de juros, porque a menor capacidade de investimento das empresas também acabam refletindo em aumento de preços nos seus produtos. Enfim, isso tudo vai se desenhando de uma forma bastante preocupante, inclusive para os próximos meses, para a perspectiva de cumprimento das metas de inflação. A taxa de juros é um problema para o governo quando ela está alta, porque na avaliação do presidente Lula, inclusive ele disse isso publicamente, a taxa de juros alta diminui a capacidade de investimento das empresas no país. Isso tudo já entrando no período eleitoral, né, Gabriel? Porque em 2026 a gente tem eleição para presidente da República e esses assuntos vão certamente refletindo na tomada de decisão do governo a partir de agora. Perfeito. Quando a gente olha para a avaliação, por exemplo, do dólar, que parece ser um dos pontos mais importantes para a inflação ter voltado a ficar fora do controle, Pedro. Quando a gente olha para dólar, tem dois fatores que são muito importantes para entender como que a gente saiu de R$ 4,95 para R$ 6,30 no pior momento destes últimos meses, que são justamente riscos fiscais que foram combatidos parcialmente pelo governo no ano passado com aquele pacote de corte de gastos, mas parece que não foi suficiente ainda para acalmar o mercado mundial e dar certeza de que o Brasil vai conseguir conter o avanço da dívida. Então, o risco fiscal vai continuar para este 2025 e a comunicação do governo. Em diversas ocasiões, o governo executivo se colocou contra o Banco Central e nessas ocasiões o dólar voltou a subir. Então, são dois pontos que vão pesar a mão em 2025. Como é que a gente combate risco fiscal em pré-ano de eleição sem perder popularidade? Aí é um problema que ele está nos dois casos, aí corre para um lado, corre para o outro, ele acaba penalizando o governo de qualquer jeito. Matemática difícil demais. Obrigado, Gabriel, pela sua participação aqui no Agora CNN. E uma novidade em São Paulo, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, ampliou o horário de visitas e anunciou que a entrada será gratuita nas sextas-feiras a partir das 6 horas da tarde. Vamos acompanhar. Um dos ícones da capital paulista, o Museu de Arte de São Paulo, chama a atenção por quem passa pela Avenida Paulista. O MASP abriga obras de artistas renomados do Brasil, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Portinari, e também do exterior, como Picasso, Van Gogh e Monet. Todas as noites de sexta-feira, o museu vai ficar aberto até às 9 horas da noite. Além disso, o acesso vai ser de graça a partir das 6 da tarde. É preciso reservar os ingressos no site do museu para garantir o acesso. A mudança permite um respiro aos moradores de São Paulo depois de um dia de trabalho e uma atração para os turistas na cidade, numa noite no museu. Outra novidade é a expansão do MASP, com a inauguração de um edifício anexo. O espaço vai ser dedicado a exposições temporárias. A previsão é que o prédio seja entregue em abril.
O MASP é fantástico e agora gratuito nas sextas-feiras a partir das 6 horas da tarde. O Agora CNN fica por aqui. Você acompanha a partir de agora o GPS CNN. A gente volta ao vivo às 8 horas da noite com o CNN Prime Time. Pense bem, pense CNN.